Muito bem, callback são ponteiros de função. Normalmente nós utilizamos ponteiros para outras estruturas de dados, mas callbacks permitem evocar com a mesma variável múltiplas funções. Especialmente útil quando nós queremos fazer dinamicamente, alterar algum tipo de comportamento do seu código. Em especial, vamos começar então o teste aqui inicial do callback. Primeiro eu vou criar uma função bem simples, que não retornará nada, chamarei teste1. E não tem nenhum parâmetro, e ele realizará para nós print. Um olá mundo, não importa. Olá mundo. N. Agora irei criar uma variável. Aliás, antes disso, deixa eu colocar o include para que eu possa utilizar essa função printf. Agora criarei uma variável que servirá para mim como um ponteiro, não de uma estrutura qualquer, mas especificamente de uma função. A criação desse tipo de variável é ligeiramente diferente da criação de um ponteiro convencional. Nós queremos que ele seja um ponteiro, uma variável que seja ponteira para uma função que retorne para mim do tipo void e que não tenha nenhum parâmetro. Então, olha, eu coloquei o tipo de retorno e coloquei os parâmetros que eu receber. Aqui, logo antes, eu devo colocar entre parênteses, indicando que essa variável é um tipo ponteiro, e o nome dessa minha variável será minha variável. Minha variável, pode ser, claro, qualquer um. Minha variável. Muito bem. Então perceba que eu criei essa variável chamada minha variável, que ela é um ponteiro para uma função que não recebe nenhum parâmetro e retornar para mim não retorna nada para mim. Agora basta utilizá-la. Eu posso pegar aqui a minha variável, esse ponteiro de função, recebendo test1. Observe que aqui nós não colocamos parênteses, observe que eu coloquei o nome da função. Aqui não recebe parênteses. E eu posso evocar sem problema nenhum. Novamente essa minha variável, desculpe, em cima. Essa minha variável, agora eu evoco ele como se fosse uma função. Observe que ela é uma variável e eu vou evocá-la como se fosse uma função. Então agora vamos compilar. Ignoramos esses erros, que é o argv do main, que não estão sendo usados. Vou colocar um breakpoint aqui. E executar. Bom, parou aqui nessa linha, automaticamente vou pegar o endereço de memória dessa função teste1 e vou atribuir essa minha variável. Então executo. Na sequência eu vou fazer com que a função associada a esta variável, ponteiro de função minha variável, seja evocado. Então perceba que ao fazer um step into, eu entro nessa minha função normalmente. Poderia eu também criar uma outra função, por exemplo, teste2. Ela precisa ser do mesmo tipo de retorno e também possuir os mesmos parâmetros. Senão você é obrigado a fazer algum tipo de cast. Printf, eu vou colocar então essa minha... Não importa qual string eu estou usando aqui. Eu vou trocar para legal. Não vai fazer muita diferença. Então criei mais uma função. E agora posso, aqui embaixo, associar a esta minha variável teste2. Observe que eu não preciso colocar o parênteses aqui. Não preciso colocar o parênteses. E agora evocar, nesse meu caso aqui, minha variável como sendo uma função, ele não mais irá evocar o teste1, ele vai evocar agora o teste2. Perceba que apesar da chamada ser a mesma, ele vai evocar funções diferentes. Desculpe, esqueci de um ponto e vírgula em algum lugar aqui. Então, agora ele irá, no primeiro caso, ele entrou na função teste1, observe aqui em cima. Atribui agora como teste2 a segunda função, o endereço de memória da segunda função, essa é a minha variável, esse meu ponteiro de memória é a minha variável. E agora ele chama de fato o teste2. Ele chama o teste2. Então é isso. Esse teste inicial permite identificar que podemos criar essas variáveis aí. Para ficar um pouco mais legível isso, eu vou fazer uma pequena modificação. Eu gostaria que meu ponteiro de função fosse um tipo chamado tipo função,
sei lá, tipo função, minha variável, perdão aí. E eu quero que esse tipo de função seja um tipo de ponteiro para callback. Então, aqui para cima, type def. E agora quero que tipo de função seja. Então, veja, eu criei o typedef, criei na verdade esse tipo função, é um tipo, um tipo de variável, que é um callback, ponteiro para função, uma função que no caso não tem parâmetro nenhum, e retorna void. E aqui embaixo eu estou usando esse tipo, então criei essa minha variável desse tipo, e agora posso usar normalmente. O programa continua funcionando sem problema nenhum. Exatamente como nós tínhamos antes. Primeiramente, entre em teste 1. Atribui valores. Segundo, nós chamamos teste 2. Muito bem, é isso.